Silêncio. A câmera treme. A fé vai sangrar. Hoje você vai testemunhar o que milhares ainda se recusam a enxergar. O maior esquema de manipulação emocional e financeiro da América Latina. E quem vai te conduzir por esse campo minado é Jason Ferrer, ex-pastor, hoje ateu militante, criador do canal Além da Fé e autor do livro Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Neste vídeo, Jason revela os bastidores sombrios da Basílica de Aparecida, pedágios sagrados, bonecas idolatradas, crianças treinadas para doar e o comércio bilionário que gira em torno de uma fé cega e lucrativa. Esse conteúdo é um estudo psicológico e sociológico, tanto para ateus quanto para cristãos, e vai te deixar revoltado. E se você respira coragem, não deixe de acompanhar também o Rebelião Ateísta, o Rebelião Ateísta Lixeira e o canal de cortes do Rebelião. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Brasil, estamos chegando neste exato momento na Terra Santa dos Padres. Na verdade, na galinha dos ovos de ouro dos bispos e talvez na maior aposta do Vaticano. Ou seja, estamos chegando em Aparecida, uma construção bilionária dedicada à boneca da Virgem Maria. Estamos numa área de 1,3 milhões de metros quadrados, sendo que só a Basílica ocupa quase 72 mil metros quadrados. Ou seja, é equivalente a 8 campos de futebol. Essa construção em formato de cruz que você está vendo aí abriga a cultuada imagem da Senhora Conceição Aparecida, para os mais íntimos, Cidinha. Brasil, como vocês podem perceber, nós estamos aqui no estacionamento, tá vendo lá, ó? Então todos os carros que entram aqui tem um pedágio, tem que pagar para orar, tem que pagar para rezar, você tem que pagar para falar com a Aparecida, para falar com os anjos. Quer dizer, eu não sei como é que você não consegue ver nisso aqui um comércio. Quer dizer, você já paga pedágios aí fora para que você possa passar, tá certo? Aqui o pedágio, ó, só para você ter uma ideia, quanto foi pago aqui? Eu paguei R$33 aqui de pedágio, R$33. Tá vendo? Olha só, tá aqui data, tudo bonitinho, ó, tudo certinho, não sei se dá pra ver aí. Mas, quer dizer, esse santuário aqui é, na verdade, um estacionamento enorme, né? Possui, por exemplo, um dos maiores estacionamentos aqui da América Latina, esse estacionamento aqui, com mais de 285 mil metros quadrados e uma capacidade para mais de 6 mil veículos. São mais de 3 mil vagas para carros de passeios, mais de 2 mil para ônibus, mais de 600 para motocicletas, mais de 500 para bicicleta agora e cerca de 25 para motorhomes e trailers, por aí se vai, né? E ainda há espaço aqui, Brasil, para uma recepção de cavalos, heliponto, tudo isso dentro desse estacionamento. Mas tudo aqui, ó, tá vendo? Tudo aqui é cobrado, tá? Não existe nada e tem R$33 para que você possa pagar. Quer dizer, um pedágio extremamente altíssimo. Mas se você quer vir falar com a boneca, eu acho que isso daí não é um valor, né, que você possa reclamar. Tudo aqui, Brasil, tudo que você está vendo é enorme. Tudo aqui é comércio. Tudo aqui cheira a dinheiro, eu digo tudo. Absolutamente tudo. Tudo é movido por dinheiro. Não existe nada aqui que seja de Deus ou para Deus. Deus, por exemplo, Maria e o mundo espiritual são apenas meios. São meros instrumentos para que os padres sejam e continuem sendo os maiores empresários do Brasil. Brasil, os padres são os maiores marqueteiros e os maiores vendedores da fé dentro do Brasil, porque eles investem milhões e miram alto para lucrar bilhões com a fé de suas ovelhas, que superlotam as suas missas, compram seus produtos, doam até doer. Colaboram com as ambições desses líderes, sustentam os sonhos e a vida de luxo desses homens obcecados pelo dinheiro e que vivem pagando de santos e embecado em suas ricas batinas, se escondendo por trás de um livro e de bonecos sagrados. Isso é a maior falta de respeito à fé do ser humano. E olha só, Brasil, tá vendo? Cada ponto aqui, ó, é desse tamanhozinho aqui, ó. Tá vendo? São vários pontos, ó, vários. Tá vendo? Olha só que legal. Tá vendo? Tudo cheio aqui de boneco.
Você vem aqui, olha. Bem, olha. Pronto, é isso daí que você está vendo. Então você imagina o que é você ter um ponto aqui. Muito caro, certo? Então, pessoas com deficiências físicas, né, andam por aqui. Então, quer dizer, é um comércio. Simplesmente isso. Uma área que voltada simplesmente para clientes, né? Pessoas que têm dinheiro, que pode pagar, tudo isso aqui, ó, tá vendo? Então é um absurdo. Isso daqui é tudo pelo reino de Deus, tudo pelo bem ao próximo, tudo por amor ao próximo, tudo porque a igreja, na verdade, ela te ama. Os padres têm um amor real por você, os bispos têm um amor real também por você. Então, tudo isso mostrado, tá vendo? Para vocês terem uma ideia de como é que é. Brasil, isso é porque tá num movimento fraco. E tá desse jeito. Olha isso aqui. Olha a movimentação como é que tá. Olha isso. Você tá vendo? Desse jeito. Isso é porque tá um dia fraco, tá muito quente, pleno meio-dia, mas é desse jeito que funciona. Agora você imagina no dia do aniversário da boneca. Brasil, observa atentamente essas duas jovens cristãs santas, as filhas de Maria, que foram para Aparecida com o fim de encontrarem-se com Deus, vamos dizer assim. Elas estavam me seguindo o tempo todo e querendo de todas as formas aparecer no vídeo e assim expressarem, né, os seus desejos mais latentes e mais profundos através desses gestos de santidade delas aí. Observa. Aparecida, Brasil, também gera libido nessas pessoas e muitos padres são testemunhas factuais disso. Aí, na verdade, os fiéis caem no delírio, né? Olha lá, ó, pessoas que não aguentam, ó, passando mal aqui, tá vendo? Pessoas passando mal, né? E aí desmaiou aqui, ó, pressão, né? Senhoras, né? Andando muito sol quente e a senhora ali desmaiou, tá vendo? É difícil, pessoal. Aqui é bem difícil. Olha lá a senhorinha lá, tá vendo? Desmaiada, passando mal, pressão sobe, né? E infelizmente, tá? É lastimável isso. Aqui do lado você tem uma maquete da igreja. Olha só, toda a maquete da igreja. Olha só, toda a maquete da igreja aqui do lado, ó. Tá vendo? Tudo que tem aqui dentro, ó. Aqui é a maquete de tudo, toda a cidade de Aparecida, tá toda ela aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso feito para Aparecida, para as pessoas mais chegadas, chamado Cidinha. E aí tá aqui, ó, tá vendo? Tudo isso. Então quer dizer, aqui é o shopping center, é a Disneylândia, né? Dos fiéis. Os fiéis se divertem com isso daqui. Para eles, a espiritualidade é isso daqui, né? Então nós estamos aí de primeira mão mostrando tudo para vocês. A senhorinha continua aqui, tá vendo? Passando mal, infelizmente. Ela bateu o rosto. A senhorinha, pessoal, bateu o rosto, na verdade, tá sangrando ali. Ela bateu o rosto e caiu. Eu não vou mostrar porque ele tem cenas de sangue, então não vou mostrar não, tá bom? Mas infelizmente a senhora bateu a cabeça ali. Então quem tá ali agora são pessoas, não anjos, né? Anjos não aparecem aqui, entende? Então aqui aproveita-se de tudo, Brasil, tudo, certo? Por exemplo, aqui você tem carros, né? Sorteios, vendas, agências, shopping, sabe? Tudo para você comprar aqui, tudo sobre a boneca, né? Então você tem boneca de ouro, de prata, você tem tudo sobre a boneca aqui. A loja oficial da igreja, por exemplo, aqui, ó, rendem bons e excelentes, né, dólares. Olha só, tá vendo? Tudo sobre a boneca. Os valores são aquilo que você pode pagar, né? Tá aqui, ó. Tá vendo? Valores diferentes, tudo isso. E tudo que você está vendo aqui foi tudo construído para boneca, Brasil. E é isso daí. A senhorinha tá ali passando mal ainda, infelizmente, né? Bateu a cabeça, infelizmente. Uma pena.
Brasil, olha só que coisa interessante, tá vendo? Esse aqui é chamado Centro de Apoio ao Romeiro. Mas não é um centro de apoio ao Romeiro. Aqui, na verdade, é um shopping center. Um shopping, como qualquer outro. E para você ter um ponto aqui, entenda bem isso. Olha só, tá vendo? Cada lojinha dessa daqui, ó. Para você ter uma loja dessa aqui dentro, você paga 3 milhões de reais. E você assina o contrato ainda. E esse contrato é um contrato que é onde você tem que pagar o condomínio. Um condomínio de 800 reais. Manutenção, limpeza, tal, aquela coisa toda. Quer dizer, tudo isso aqui dentro, ó, tá? E cheio de fiéis. Clientes, na verdade, não são fiéis, né? Mas clientes. Então, tá aqui, ó. Você para alugar uma loja dessa aqui, você tem que ter muito dinheiro, cara. Não é possível. E tudo isso aqui dentro da igreja, tá? Uma área, uma praça de alimentação, como tá lá, tá vendo? Com lojas, fraudários, tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Dá pra você ler aí direitinho? Dá pra você ver? Pois é, tudo isso aqui, neste local. E aqui, por exemplo, tudo que você vê, ó, tem alguma coisa voltada para dinheiro. Ajude-nos a revestir as fachadas do santuário, tá vendo? Aqui, ó, do lado. Pronto, a fachada do santuário, porque sempre tem obras. A igreja nunca termina. Você vai chegar aqui daqui a 2000 anos, isso é, no ano 4023, e eles vão ter obras para fazer. Sempre tem obras para fazer. Aí o que acontece? Então você vem aqui, você passa o seu cartão, tá vendo? Olha lá, ó. Você pode passar diretamente aqui o seu cartão, colocar a senha, colocar o valor da sua oferta, da sua ajuda, certo? E aí você ajuda a igreja nesse sentido. Aqui, por exemplo, são todos eles formas, ó, tá vendo? De você gastar. É gastar, você tem que gastar. Tá vendo? Olha só que interessante. Uma intenção de missa? Olha, opa. É pra quem já faleceu assim? Isso até. Você doou 25 reais Oi. a missa, é isso? Interessante. Poxa, você fez uma doação para a igreja de quanto? A gente tá fazendo 25 reais. Mas isso para o quê? É celebração de missa. Poxa, é uma fé que te motiva a... Qual é essa fé que te motiva a fazer essas coisas? Muito. Vocês não sabem como que eu estou aqui hoje. Viu? Muita bênção, muita fé, muita fé, muita fé. Ai, desculpa que eu fico até emocionada. Não há problema. Assim, de uma longa data eu tinha uma promessa de trazer uma amiga que ela não conseguia, engravidava e perdia, sabe? E aí agora eu fiz tive um compromisso, uma fé, que na hora que ela tivesse os filhos, um filho, que eles viriam. E hoje a gente está trazendo os dois. Então, a missa, eu também mandei, né, pedir, né, em celebração à minha mãe já falecida, um irmão, e a nós que estamos aqui em ação de graça, em louvor e cura. Um amigo também que a gente superou, um tumor, sabe? Graças a Deus, tudo bem. Então, é a fé que nos move, é a fé que nos mantém de pé, de poder servir. Isso é importante, né? Que você se mantenha firme e forte. Firme e forte, com as bênçãos de Deus e a proteção de Nossa Senhora. Tá certo, amém. Passe à frente que abre os nossos caminhos, os nossos obstáculos. Amém. Viu? Os seres humanos têm carências e isso daí é um fato inegável. E essas carências os conduzem para a vulnerabilidade mental, para a vulnerabilidade intelectual, cognitiva e gera nesses seres humanos, necessidades de amar e ser amado, de ser abraçado, acolhido e privilegiado. O fiel é como uma criança abandonada e ingênua que confia no adulto abundantemente, mas infelizmente confia no adulto mal intencionado. E esse adulto, ao invés de acolhê-la, protegê-la e defendê-la, se aproveita da sua frágil defesa, da sua inocência e comete abusos e covardias contra esses pequenos, contra esses pequeninos. Assim, Brasil, muitos padres lobos, padres urubus agem contra essas vítimas da religião, contra essas ovelhas perdidas.
Brasil, tudo aqui, tudo em Aparecida gera dinheiro. Se você quiser, por exemplo, ver a boneca, venha com dinheiro e muito dinheiro, porque aqui você paga por tudo, cada movimento que você dá aqui, você gasta horrores, sabe? Existe lugar para você colocar dinheiro em todos os lugares. Aqui você paga ingresso para tudo. Então, se você quer ir ao Mirante ou ao Museu da Dona Aparecida, a fachada norte, a cúpula também, né? Aqui, por exemplo, crianças e maiores de 60 anos também pagam meia entrada, mas pagam. E você vê todo esse movimento aqui, tá vendo? Todo esse movimento, sem contar que não é o dia do aniversário da boneca, porque no dia do aniversário da boneca, no caso, no dia 12 de outubro, os padres vão à loucura. Eles riem à toa, eles ficam cada vez mais gordos, mais ricos, mais poderosos. Tudo isso por causa da carência do ser humano que vem aqui, né? Aqui, na verdade, é a Disney dos religiosos, dos fãs da boneca da Maria. E aqui desse lado, tá vendo? Você tem aqui água para beber e benzer, mas você precisa gastar. Tá vendo aqui, ó? Você gasta com isso daqui. Mas água para benzer, gente. Olha só que coisa, a propaganda deles. Quer dizer, tudo aqui gira em torno de dinheiro. É dinheiro sempre. E as pessoas vêm, né, querendo benzer alguma coisa, um cadeirante, um filho, e tem que comprar água aqui, ó, acreditando que realmente essa água, né, foi santificada, foi uma água abençoada, mas precisa de dinheiro para comprar essa água. Sem dinheiro você não consegue abençoar o seu filho ou matar a sua sede. De modo nenhum. É interessante um negócio desse, viu? É um sistema bruto, um sistema extremamente capitalista, né? E é isso, o que ocorre. Brasil, e olha que coisa interessante anotar aqui também, né? Aqui, por exemplo, os vendedores, eles têm a água, essa água aqui, ó, tá vendo? A água Aparecida. Tá quanto essa água aqui, senhora? R$ 3,50. R$3,50, tá vendo aqui, ó? R$3,50 custa a água. Aí o que ocorre? Então, a água, as pessoas não podem vender de uma outra fonte, a não ser da fonte Aparecida, que é a fonte deles, né? Então, quer dizer, até mesmo os produtos que se vendem aqui, como a água, tem que comprar da igreja. Você tem que trazer retornos financeiros para a igreja, para que os padres fiquem cada vez mais gordos, mais fortes, e a igreja fique cada vez mais invencível. É isso. E olha que coisa interessante, né? Aqui do lado, por exemplo, ó, tá vendo? Tem o setor das cadeiras de rodas, onde deficientes que chegam aqui, né? Pessoas com algum tipo de mobilidade, né? Dificuldade, deficiência, elas chegam aqui, né? Ou alugam, pegam a cadeira de rodas bem aqui do lado, tá vendo? Quer dizer, os milagres que se tem, que as pessoas dizem sobre a sala dos milagres, sobre o milagre da Aparecida, tá aqui, ó, pessoas vindo com a cadeira, tá vendo? Desse jeitinho aqui, ó. Quer dizer, não tem cura, não tem nada. E a gente está mostrando isso para você, ao vivo, em cores. Muitas vezes você vem para um lugar desse imaginando que você está vivendo algum tipo de sentimento religioso, de fé, falando com algum tipo de Deus, de Jesus, ou de Espírito Santo, ou falando com a própria Cidinha. Mas não é verdade. Valeu, obrigado. E sim, outra coisa, a segurança não é feita por Deus. As seguranças são feitas por eles, ó. Tá vendo? Eles fazem a segurança. Então, quer dizer, se você imagina que aqui você vai encontrar Deus ou Jesus protegendo você, os anjos, tira o cavalo da chuva, porque não é bem assim não. E assim, Brasil, são dezenas de centenas de milhares de pessoas que vêm para cá em busca, né, de encontrar uma salvação, de encontrar uma cura para os seus problemas, de encontrar uma solução para as suas dificuldades, para os seus dilemas. Muitas pessoas com doenças mentais e intelectuais, pessoas com diversos tipos de diversidades, né, de deficiências, tanto física quanto mental, procurando aqui uma ajuda, um auxílio, mas infelizmente a mãezinha, ela não se encontra neste local. A mãezinha não se encontra, assim como seus anjos. Os anjos da Cidinha também não estão aqui, entende? Então, quer dizer, eu acho que a maior falta de respeito não é a gente estar aqui realizando esse trabalho e mostrando essa verdade. A maior falta de respeito vem desses clérigos, vem desses homens multimilionários, entende? Porque eles são multimilionários, mostrando tudo isso para as pessoas, né? Vendendo tudo isso para as pessoas, vendendo uma ilusão, vendendo um sentimento que, na verdade, não coincide com a realidade. Quer dizer, como é que as pessoas vendem a ideia de
que existe um Deus aqui, que existe Maria, ou que existem anjos, sendo que essas coisas não ocorrem na prática, né? Não tem praticidade alguma, você não consegue ver esses fenômenos. Os padres vivendo em completa prostituição, pedofilia, né? Outros vivendo homossexualidade, vivendo a sua vida homossexual e combatendo a homossexualidade, né? Combatendo a bruxaria e vivendo a bruxaria, né? Combatendo algo que eles vivem. Então eu não entendo como é que isso funciona. Tá aqui, tá vendo? Olha lá, isso aqui, ó, uma igreja milionária, bilionária. Eu vou dizer para vocês, isso aqui é bilionário. Não tem como você olhar para uma estrutura dessa daqui, para um mecanismo desse, um sistema desse e dizer que isso aqui, né, não é milionário. Então, Brasil, pois é, né? Olha, veja que coisa interessante. Para você entrar na igreja, você tá aqui, ó, tá vendo? Vários gasofiláceos, né? Para você fazer sua oferta, inclusive fazer a sua. Aí você tem que fazer a sua oferta, certo? E aqui, ó, vários. O símbolo de Jesus junto com sua mãezinha, certo? E aqui você pega o seu dinheiro e pode mandar até em Pix. Tá vendo? Até em Pix. Então quer dizer, os empresários trabalham com a cabeça das pessoas, porque sabem que essas pessoas têm cabeça, sentimento, comportamento de ovelha. Então, eles não estão, os padres, pastores, não estão preocupados, na verdade, com você. Eles não estão preocupados com sua fé, preocupados com a tua vulnerabilidade social, com a tua carência. Não. A única coisa que eles estão preocupados é encher a igreja deles, tá vendo? Com pessoas. Isso aqui, ó, tá vendo? Dá muito dinheiro. Isso dá muito dinheiro. Uma igreja extremamente lotada, com pessoas movidas por um sentimento que não funciona. Infelizmente, não funciona. E aqui é Aparecida, tá vendo? Olha lá, ó. Tudo isso aqui, ó, essa obra gigantesca. E cada pessoa com sua reverência, né? Ouvindo a música, outros dormindo, outros entediados. Então quer dizer, tudo isso aqui, Brasil, tá vendo? Mostrando isso aqui pra você, dá trabalho, dá muito trabalho, mas nós estamos realizando esse trabalho para que vocês vejam aí ao vivo, aí na casa de vocês, no cômodo de vocês, na maior comodidade do mundo. Olha lá, ó, tá vendo? Pessoas colocando ofertas lá, ó, tá vendo? Várias ofertas, tudo isso, apenas para que você possa ouvir palavras, apenas isso, para você ouvir palavras. Olha só. Impressionante. Impressionante. Olha isso, gente. A cerimônia deles. Demos graças ao Senhor nosso Deus. E aqui do lado, ó, segurança. Tudo segurança. Segurança para todos os lados. Tá vendo? Olha lá, ó. Aqui do lado. Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso. E aí, segurança para todos os lados aqui, ó. Tá vendo? E os fiéis, no caso os clientes, aqui, ó. Desse jeito. É isso, Brasil. Empresa. Dinheiro. Só isso. E é isso que a gente denuncia. É isso que a gente fala. Mostra que não funciona. Quanto mais gente de joelhos tiver, quanto mais pessoas de cabeça baixa houverem, quanto mais seres humanos obedientes aos dogmas, sujeitos às doutrinas e submissos aos mistérios tiverem, melhor para eles, melhor para os padres, melhor para os pastores e espíritas. Eles amam com amor real todas essas pessoas com sentimento de pecador. Pessoas com um pensamento de miserabilidade, pessoas com um pensamento miserável, aquelas pessoas com um comportamento de ovelha dependente e desgarrada. Porque quanto mais fé a ovelha tiver,
mas os bolsos deles se fartam, os cofres se enchem e a barriga deles cresce. O intuito da igreja e da religião não é permitir você pensar por si mesmo. Você pode até estudar, se formar, tornar-se um grande professor, mas nunca um grande pensador. E assim, Brasil, a carência, a vulnerabilidade muitas vezes leva as pessoas a esse tipo de comportamento. Tá vendo? Olha isso, ó. Pessoas vêm pra cá, elas oram, falam com a parede aqui, ó. Elas conversam com uma parede de vidro, com a imagem ali do lado. Olha só, tá vendo? E tocam aqui nessas paredes, imaginando que elas estão realmente recebendo alguma proteção, né? Então, olha lá, a imagem lá, toda ela em ouro. Ouro mesmo, ouro maciço, né? Olha que coisa interessante. E as pessoas olham, né? Aqui olham para a boneca impressionados, né? Quer dizer, uma boneca, mas as pessoas têm fé nela, acreditam piamente, né? E estão em estado de reverência, com as mãos para cima, né? Reverenciando. E olha só, Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E é isso, tá vendo aqui, ó, pessoas. E aqui do ladinho, você deixa os seus donativos para falar com a boneca. Tudo é dinheiro. Tá vendo do ladinho, as pessoas que vêm visitar a boneca, colocam a mão na boneca, no vidro. Não pode nem encostar na parede, porque aqui tem um vidro. Tá vendo? Tem um vidro aqui. Mas aí você deixa a sua oferta ali, ó, para tocar no vidro, uma oferta básica, né? Isso daí eles dizem que é respeito. E eles dizem, eles chamam essa exploração de fé. E dizem que nós estamos desrespeitando eles. E olha que coisa interessante, Brasil. Aqui, por exemplo, tem os devotos mirins, onde os padres e todas as pessoas que aqui estão estimulam as crianças a doarem. Porque doando, elas podem ir bem na escola, elas podem se desenvolver, serem crianças mais obedientes, conseguirem profissões renomáveis. Então, quer dizer, tudo isso aqui, tá vendo? Um espaço dedicado para crianças aprenderem a doar, né? Tá aqui, ó. Aí a criancinha aprende, né? Olha lá, bem-vindo ao espaço Devoto Mirins, tá vendo? E aqui pronto, a criancinha que doa, o paizinho dá uns 5 reais, 10 reais. Então, meu filho, vai lá levar 20 reais para você ser uma boa criança na escola. Tudo isso, tudo ungido, tudo muito abençoado. E uma coisa, Brasil, que é interessante é que assim, nada aqui é grátis. Nada, absolutamente nada. Se você quer falar com o padre e o padre disser, ó, eu não quero atender não vou atender. E aí, de repente, alguém diz, olha, padre, mas aquela pessoa tem uma doação. Ah, então manda entrar. Bom, é assim, aqui nós estamos, por exemplo, em frente à Casa do Pão. É o pão sagrado, é o pão ungido, onde você entra, tá vendo? Olha lá, ó. Você entra aqui e você recebe tudo certinho, tá vendo? Tudo marcado aqui, ó, o número de pessoas que entraram, tudo certinho e tal. Enfim, e aí você entra nessa Casa do Pão para receber o pão ungido aqui, ó, pago também. Uma padaria que tem aqui dentro, mas o problema é que eles dizem que o pão é ungido, que o pão cura. E o fiel, Brasil, é pego pela fé, tá vendo? Olha lá, começa pelos símbolos de fé e depois eles começam pelo dinheiro, porque tudo aqui é o dinheiro, tá vendo? Olha lá, ó. Aqui a frase escrita lá é o seguinte: ajude-nos a revestir as fachadas do Santuário Nacional, tá vendo aqui, ó? Tudo isso, e aqui você para fazer sua doação, depois de ter gastado com tudo até para entrar na igreja, pagando pedágio. Então quer dizer, tudo isso aqui, Brasil, voltado para o negócio, é um negócio puro. Isso aqui é algo de empresários crânios, gente que realmente quer ganhar dinheiro sem pagar imposto nenhum, sem pagar nada, isento de tudo que você possa imaginar e ainda recebendo verbas do governo federal com dinheiro público para fazer tudo isso aqui e para ficarem cada vez mais milionários. Aí você imagina, como é que eu, com uma igreja dessa, com uma quantidade de gente dessa, isso aqui é tudo propaganda que eles fazem, propaganda, marketing, vendas, gestão empresarial, publicidade, tudo isso aqui, ó, tá vendo? E tudo isso com dinheiro público muitas vezes, não é isso? Então, meu Brasil, pois é, olha só que legal. Aqui, por exemplo, eu tenho a sala de batismo, onde se você quiser batizar o seu filho, né, você pode trazer aqui a igreja, tá vendo? Tudo aqui, ó, o setor de batismo, tudo bonitinho, certos horários, e custa 100 reais, né, para você jogar uns pingos de água no teu filho. E ali você tem toda a estrutura, né, aqui dentro dessa sala, onde mostra-se tudo aqui dentro, ó. Tá vendo? Bom, meus caros rebeldes da razão,
Agora que a gente acabou de assistir esse vídeo espetacular do Jason Ferrer, é hora de voltar com tudo, com a mente afiada e o espírito crítico mais vivo do que nunca. Antes de mais nada, quero cumprimentar de coração todos vocês que assistiram até aqui, cada um que ficou, que refletiu, que se indignou, que sentiu aquela fisgada da dúvida rasgando os dogmas antigos, merece meu respeito. Vocês que acompanham o canal Rebelião Ateísta, vocês que comentam, compartilham, que divulgam esse tipo de conteúdo em meio ao mar de desinformação que é a internet religiosa, vocês são parte fundamental desse levante intelectual. Quero agradecer também a plataforma que ainda permite que esse tipo de verdade incômoda circule, ainda que com restrições, com limites, com algoritmos tentando nos empurrar para o esquecimento, seguimos vivos, seguimos lúcidos e seguimos falando. Agora, vamos direto ao ponto. O vídeo do Jason não foi só uma crítica à fé, foi uma exposição cirúrgica de uma farsa milenar que muita gente ainda carrega como se fosse verdade absoluta. Ele começa desmascarando uma das maiores promessas do cristianismo, a tal volta triunfal de Jesus. Mas ele não faz isso com achismo, com ressentimento ou com arrogância. Ele faz com leitura, com análise textual, com contexto histórico e com base nas próprias escrituras que os religiosos tanto dizem venerar, mas raramente estudam de verdade. O ponto central que o Jason martela é esse: Jesus prometeu voltar enquanto alguns dos seus discípulos ainda estivessem vivos. Não foi uma promessa vaga, não foi simbólica, foi direta. Ele diz que alguns ali, ouvindo suas palavras, não experimentariam a morte antes de ver o Filho do Homem vindo em glória. Isso está em Mateus, em Marcos, em Lucas, está em Paulo, está espalhado pelos textos fundadores da fé cristã. E o que aconteceu? Nada. Nenhuma volta, nenhum arrebatamento, nenhuma glória visível. O tempo passou, os discípulos morreram, os apóstolos foram executados, o templo caiu, Roma virou império cristão, e a tal profecia se perdeu nas desculpas esfarrapadas da tradição. Jason mostra como, diante desse fiasco profético, a teologia cristã precisou se contorcer. O que era literal virou alegórico, o que era iminente virou espiritual, o que era claro virou mistério da fé. Os pastores e padres de hoje, ao invés de encarar o problema de frente, fingem que nada aconteceu. Eles reinterpretam, distorcem, desconversam, criam doutrinas, escatologias mirabolantes, linhas do tempo malucas, tudo para tentar salvar uma mentira com mais mentiras. Jason expõe o silêncio cúmplice das lideranças religiosas que sabem da falha, mas preferem proteger o sistema do que encarar a verdade. Ele mostra que esse silêncio não é inocente. É uma estratégia, uma forma de manter a máquina funcionando. Afinal, se o povo descobre que a maior promessa falhou, o que sobra? Sobra o dízimo? Sobra a obediência? Sobra a culpa? E é aí que ele vai fundo. Jason não se contenta em mostrar o erro. Ele denuncia a estrutura que sustenta esse erro. A máquina teológica que existe não para libertar, mas para controlar. O vídeo inteiro é uma aula de como a religião institucionalizada se adapta ao fracasso. Quando a realidade bate à porta, ela se fecha em dogmas. Quando a razão pergunta, ela responde com fé. Jason expõe tudo isso com calma, com clareza, mas sem poupar. Ele deixa escancarado que o cristianismo nasceu da urgência apocalíptica. Era uma seita desesperada por fim de mundo. Quando o fim não veio, a seita virou igreja. E a igreja virou império. E o império virou multinacional. Mas tudo isso construído em cima de uma promessa que nunca se cumpriu. Agora, vamos pegar tudo isso e transformar em munição pesada. Vamos fazer desse vídeo uma aula, uma ferramenta, um estudo para você usar como argumento, como base, como provocação em qualquer conversa, debate ou reflexão. O primeiro ponto é entender o que uma profecia falha representa dentro de um sistema de fé. Filosoficamente, quando uma autoridade afirma algo com convicção, coloca prazos, nomes, eventos, e depois nada acontece, essa autoridade perde sua legitimidade. Não se trata de perder o prazo, trata-se de invalidar a fonte. Se a profecia central não se cumpre, tudo o que brota dela se torna questionável. Jesus não errou em um detalhe,
ele falhou na promessa mais importante da sua narrativa, a de que voltaria logo. E isso não é só problema teológico, é problema lógico, histórico, epistemológico. Porque se a própria base do cristianismo é uma promessa adiada indefinidamente, então o sistema todo se sustenta em um eterno vai que cola. A teologia tenta resolver isso criando camadas de interpretação. Uns dizem que ele voltou espiritualmente, outros que ainda vai voltar, outros que já voltou, mas ninguém viu. A hermenêutica vira malabarismo, mas a ciência da linguagem, a linguística e a filologia mostram que os textos originais não falam de simbologia, falam de eventos reais, físicos, públicos. Quando Paulo escreve que o Senhor virá nas nuvens, com trombeta, com voz de arcanjo, ele não está fazendo poesia, ele está fazendo promessa literal. Ele está anunciando algo que os seus leitores acreditavam que veriam e não viram. A psicologia explica por que mesmo diante da frustração profética, as pessoas continuam acreditando. O cérebro humano é moldado por reforços intermitentes. A promessa pode não ter se cumprido, mas o medo de estar errado é tão grande que a mente cria justificativas para continuar. A culpa, a pressão social, o medo da condenação eterna, tudo isso aprisiona a razão. É o famoso viés de confirmação. O fiel só enxerga o que reforça sua crença. E o resto ele ignora, distorce ou demoniza. A neurociência mostra que o sistema límbico, responsável pelas emoções mais primitivas, responde fortemente ao medo e à esperança. Por isso a religião é tão eficaz. Ela vende salvação, mas só depois do medo. Ela cria a ferida e oferece o próprio remédio. Se a gente puxar pela astronomia e pela física, a ideia de alguém descendo do céu se torna ainda mais absurda. O conceito de céu acima das nuvens era válido na cosmologia pré-científica. Hoje sabemos que não há acima nem abaixo no universo. Não existe trono em órbita, nem paraíso entre galáxias. A ideia de alguém vir das alturas com anjos e trombetas é incompatível com tudo o que sabemos sobre espaço, tempo, gravidade e matéria. E se você quiser invocar alguma exceção, aí já não está mais falando de realidade, mas de mágica. Na história, vemos que essa expectativa falha da volta de Jesus não foi esquecida, foi contornada. Os primeiros cristãos viviam a urgência. Venderam tudo, largaram famílias, esperaram de braços abertos. Quando perceberam que ele não vinha, criaram novas estratégias, construíram instituições. Deram autoridade aos bispos, estabeleceram cânones, e foram apagando aos poucos a memória da decepção. E hoje, 2000 anos depois, o fiel médio nem sabe que essa profecia existiu. Ele nem imagina que Jesus prometeu voltar no século I, porque ninguém fala, porque expor isso é dinamitar o sistema. Do ponto de vista antropológico e sociológico, o cristianismo se comporta como qualquer outra estrutura de dominação simbólica. Ele cria uma narrativa de redenção, estabelece uma hierarquia interpretativa, define quem tem acesso ao sagrado e quem não tem. E claro, mantém todos em estado de espera. O fiel vive de olho no céu, enquanto os líderes vivem de olho nos bolsos. A estrutura funciona porque prende o indivíduo na culpa e na esperança. A teologia tenta driblar tudo isso com conceitos como mistério, fé incondicional, tempo divino. Mas são escudos retóricos. São palavras que não explicam nada. São formas de manter o crente dentro da cerca. E é por isso que precisamos de pensamento crítico, de filosofia, de ciência, de análise textual. Precisamos desmontar essas estruturas com todas as ferramentas possíveis: lógica, história, física, biologia, psicologia, tudo. A verdade não teme o confronto. A fé sim. Portanto, se esse vídeo e essa análise te despertaram algo, compartilha. Manda para aquele amigo que ainda está preso na esperança da volta. Mostra para o familiar que vive dizendo que os sinais estão aí. Se inscreve no canal Rebelião Ateísta, porque aqui a gente não tá para agradar sistema. Aqui a gente desmascara. Aqui é rebelião com leitura, com argumento, com coragem.
seguimos firmes, com a razão no comando. E se o sistema treme, é porque a verdade chegou.